Boa noite. Quem já chegou, dá um oizinho pra mim. Oi, Érica. Oi, Tamires. Oi, Valquíria, minha irmã. Bom, estamos de volta mais uma quarta-feira abençoada, pra graça de Deus. Tá uma chuvinha lá fora, né? E por conta da chuva, as crianças estão dentro de casa. Então pode ser que em algum momento a gente receba aí a presença das crianças. É, Quero agradecer vocês novamente por mais uma quarta-feira estar aqui comigo. E eu quero iniciar, como sempre, orando, né? Colocando as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Então, feche os seus olhos aí, vamos agradecer a Deus por esse período e por esse tempo que nós estamos começando aqui na presença do Senhor. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse dia, porque o Senhor se faz grande, o Senhor se faz forte na nossa fraqueza. E novamente, Senhor, nós podemos nos render diante dos teus pés e te adorar, Senhor. Te adorar pelos teus livramentos, te adorar pelos teus cuidados, te adorar porque o Senhor é soberano, o Senhor reina sobre tudo, sobre todos, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos. Pai, nesse tempo eu quero colocar, Senhor, agora a minha mente, Senhor, cativa a Ti. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar além de mim mesmo. Senhor, existe um conteúdo programado, mas eu quero dizer que o Senhor é o dono de todas as coisas, porque o Senhor conhece o coração de cada filho teu que está assistindo nesse momento e sabe o que cada um deles precisa, Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero me colocar aqui, Senhor, nesse tempo, para que o Senhor me use além de mim mesmo, além daquilo que eu programei, além daquilo que eu preparei. Senhor, que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, de falar e de agir no nosso meio nesse período, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha, tá chegando gente. Oi, Márcia. Gente, vocês lembram que a gente falou na semana passada? Vou fazer aqui uma breve revisãozinha. Quem lembrar pode ir escrevendo aí também. Mas até antes de revisar, eu quero dizer para vocês que nós estamos ficando, o mundo tem ficado um tanto mais ansioso. No Brasil, a quantidade de casos tem aumentado e os casos têm se tornado, os números têm se tornado nomes, né? E é muito. O áudio tá bom, gente? Tô lendo aqui. O áudio tá bom? Então tá bom. E esses números, eles vêm se tornando nomes. E esses nomes são nomes de pertinho agora, né? Nós temos orado, temos clamado ao Senhor. Desde o início, nós temos orado muito por essa questão. Mas agora, especificamente, as nossas orações também têm ganhado nomes. Então eu quero fazer um pedido a todos vocês que se tem alguém de pertinho que você conhece e que está aí doentinho, que está com essa doença, coloca o nome dessa pessoa, porque nós vamos apresentar elas diante do Senhor não mais como números, agora nós vamos apresentar como nomes. Amém? As nossas orações, elas têm que ser direcionadas ao Senhor com especificidades, né? E a gente vai encher de detalhes as nossas orações e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir cada uma delas. Então, algumas de nós, pastoras, temos um caderninho de oração, nós temos escrito o nome dessas pessoas. Então, se você conhece alguém, coloca aí nos comentários o nome dessa pessoa. Depois eu vou olhar todos os comentários e a gente vai transcrever para o caderninho para a gente continuar orando. Amém? E aí agora, retomando aqui a nossa missão de hoje, né? Eu vou dar continuidade ao assunto que falamos na semana passada. É um assunto bem extenso, é um assunto bem delicado.
Então eu decidi fazer mais uma live sobre esse assunto e eu quero fechar esse assunto hoje. Amém? O assunto é perdas, né? Perdas e luto. E eu quero fechar esse assunto hoje com vocês para que a semana que vem a gente entre em um outro assunto. E eu estava aqui orando e perguntando para o Senhor por que me veio esse desejo de falar sobre esse assunto, né? Que no meio da pandemia, às vezes a gente tem a sensação de que falar de luto no meio da pandemia é aumentar a ansiedade. E não, Deus ministrou no meu coração que esse tema é porque Deus está fechando um ciclo na vida de vocês. Deus quer fechar um tempo na nossa vida para que a gente possa fluir em liberdade, né? Então, o que acontece quando eu não elaboro bem as minhas perdas? Essas perdas, elas vão se somando, elas vão se tornando acumulativas e daqui a um pouco a gente não sabe mais discernir o que é do que, por que eu tô tão ansioso, porque eu tô tão incomodado, porque uma perda de um emprego me causou tanta dor, porque a perda de um emprego me causou tanto luto, porque me causou tanto choro, né? Então, o que Deus quer hoje é fazer um fechamento de um luto na sua vida, para que você possa fluir com liberdade nos outros assuntos. Ó, como vocês veem, já chegou alguém aqui, uma criança já está por aqui. Aliás, essa criança aqui, o Thor, ele foi usado para trazer cura na minha vida, né? Quando eu era criança, eu presenciei um cachorrinho meu, o Vitor, ele foi um cachorro do vizinho, matou ele, foi algo muito ruim mesmo, foi um trauma que me causou muito grande, e eu não lembrava disso, eu cresci já adulta, fazendo uma aula de pós-graduação sobre família, trouxeram um assunto sobre cão-terapeuta, e lá nessa pós, eu lembrei de que eu tinha assistido aí a morte do Vitor, e desde que o Vitor tinha falecido, eu não conseguia mais ter cachorro. Eu não conseguia mais ter afinidade por cachorro. Minha mãe sempre teve cachorro na minha casa, e eu falava assim, os cachorros me incomodavam, eu não sabia por quê. E depois, lá na pós, eu descobri por quê, que estava me incomodando tanto esse assunto, porque me incomodava tanto o cachorro, exatamente porque eu tinha vivenciado um trauma no qual eu nem me lembrava. E nem me passava pela cabeça. E aí eu decidi, falei assim, bom, então, já que é pra ser curada, vamos ser curada. Eu quero um cachorro, mas eu não quero qualquer um não, quero um Golden, né? Quero um Golden. A ideia era usar como um cão-terapeuta, e até hoje ele não saiu de dentro de casa. Ele é um presente, é um cachorro assim que veio pra trazer cura nesse aspecto da minha vida. Então, por que eu tô falando isso? Porque Deus, ele tem interesse em cuidar de absolutamente todas as áreas da nossa vida, e tem coisas que a gente não lembra. Então, uma perda na vida de uma criança, uma perda que não é trabalhada, que não é ressignificada, uma criança que não consegue entender, ela pode sim carregar para a vida adulta e não consegue discernir de onde que está vindo essa dor, de onde vem esse incômodo, de onde vem essa perda. Hoje eu fiquei sabendo que uma família que eu amo muito perdeu aí o seu filhotinho, o seu cachorrinho também, e tá vivenciando isso. Então, a perda pode ser de um animalzinho, assim como pode ser de uma pessoa, por morte, tanto também quanto num casamento. Eu tô falando casamento porque a dor da separação, a dor do divórcio, a dor do divórcio, ela é considerada aí como um luto em vida, então ela dói demais, né? Uma pessoa que passa aí pelo processo do divórcio, né, se não for bem acompanhado, é claro, uma família que foi desestruturada por conta do divórcio, ela vai sofrer exatamente todas as fases ali do luto. Né? Não vou ficar aqui, não quero me estender tanto na ideia de luto, mas é importante que a gente faça esse fechamento hoje, porque a semana passada muitas pessoas me procuraram
e eu acho que a gente precisa fazer esse fechamento, tá bom? Então, a semana passada, nós vimos, né? Deixa eu só pegar aqui. Nós aprendemos que a gente não sabe lidar com a morte porque a gente não fala sobre a morte, né? Não aprendemos isso na escola, em casa, a gente não pode falar do assunto. E quando a gente não fala, a gente não sabe o que fazer com ela. Nós falamos também que toda perda, nem toda perda é um luto, mas que todo luto, ele está ali relacionado à perda, e que a perda, que esse luto é o preço que a gente paga por amar, por se envolver, né, por ter esse afeto. E a gente falou também dos 3 eventos inevitáveis, que é dor, culpa e morte, que todo mundo vai passar, né? E hoje eu quero falar aqui com vocês um pouquinho do processo de ressignificar essa perda. Então, lá em Eclesiastes 3 está escrito assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo para derrubar e tempo para edificar, tempo para chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Né? Então, tudo tem um tempo determinado, e ele começa falando exatamente do tempo de nascer e do tempo de morrer. Né? E existe um processo, né, e uma vida inteira, né, entre o nascimento e a morte. E a gente precisa respeitar esses processos. Esses processos, eles precisam ser vistos como um inteiro, não como metade, não como uma parte, né? Então, quando a gente olha para a morte como se fosse uma interrupção, né, a gente não consegue ressignificar. Por quê? Porque o processo de vida, ele é completo. Né? Então, esses processos, ele é completo, existe um tempo inteiro, né? A gente falou sobre isso semana passada, mas existe um tempo inteiro entre o nascimento e a morte. Entre o nascimento e a morte existe todos esses tempos que a gente falou agora há pouco, que a gente leu aqui, que esse capítulo de Eclesiastes, ele dá aí um estudo maravilhoso, né? Sobre os tempos. Mas entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, a gente tem muita coisa para viver. E aí o que acontece? Que algumas pessoas, nesse tempo entre vida e morte, conseguem plantar, conseguem colher, conseguem edificar, conseguem derrubar, conseguem curar, conseguem fazer todas as coisas. Mesmo que essa pessoa tenha vivido 1 minuto de vida, ou que tenha sido aí um natimorto, ainda assim ela cumpriu todo esse propósito aqui de plantar, de arrancar. Por quê? Porque quando você tá uma criança que está ali no ventre, por mais que a gente não tenha o contato e não tenha visto as ações dessa criança, ela já plantou amor, ela já conseguiu arrancar sorrisos, ela já conseguiu derrubar preconceitos. Então, ela já conseguiu edificar uma família. Então, todas essas coisas, uma criança consegue fazer antes mesmo do nascimento. Por isso que a primeira coisa que ele fala aqui é o tempo de nascer e o tempo de morrer. E entre o nascimento e a morte, a gente consegue executar absolutamente todo o processo e todo o projeto que Deus tem para a nossa vida. Lá em Isaías, deixa eu pegar a Bíblia, porque eu não anotei isso. Isaías 55, 10 e 11 está escrito assim, ó: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam,
mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Né? Então, assim, existe um propósito e Deus ele cumpre esse propósito. Se existe um chamado, Deus cumpre esse chamado. Caiu, né? Voltamos. O que acontece? A gente faz muito plano. Nós fazemos muitos planos. Fazemos muitos planos para as nossas vidas e quando a gente não consegue realizar todos os projetos de Deus e todos os planos que a gente mesmo fez, a gente transmite, né, esse projeto, esse propósito e esses planos para os nossos filhos. Então, é muito difícil entender que alguém foi embora e não cumpriu os planos que eu planejei para ele, entende? Então, essa ideia de não ver a realização na vida do outro que foi embora é tão dolorosa exatamente porque se perde todas as chances. Então eu perdi a chance de realizar na minha vida e perdi a chance de realizar na vida do outro. É por isso que a gente entra em muitos conflitos, porque eu quero que a vida do outro seja transformada, eu quero que a vida do outro seja a continuação daquilo que eu não consegui realizar. Então, a gente precisa começar a olhar para os nossos conflitos e para os nossos interesses e para a nossa alma e curar, realmente se livrar, se libertar de tudo aquilo que a gente está projetando no outro e esperando do outro para que eu consiga viver a minha vida livremente e até deixar o outro ir também, né? Então, o ressignificar, esse revisitar é muito sério e é muito forte também. Estou falando aqui de morte, mas deixa eu falar um pouquinho aqui do casamento. Quando se começa um namoro, pelo menos um namoro cristão, a gente não pensa em terminar esse namoro, ninguém casa falando, vou casar, se não der certo eu separo, eu me divorcio. Não. A partir do momento que você conhece alguém, a gente começa a planejar, começa a projetar, começa a executar planos de vida junto com essa pessoa. Então é mais ou menos assim, solteiro, tem uma programação e um projeto de vida. A partir do momento que está casado, até mesmo no namoro, já começa a projetar uma vida a dois. Então, a separação e o divórcio é a interrupção desses projetos, é a interrupção desses sonhos, é a interrupção daquilo, de todo o castelo que se foi criado em cima de um casamento, em cima de uma família. O que a gente planejou para os filhos, o que a gente planejou de construção, de conquistas, ou de família mesmo, de ser um modelo de família. Então, quando acontece aí o divórcio, quando acontece a separação, essas pessoas que estão passando pelo processo do divórcio também vivencia exatamente os mesmos processos do luto. Por quê? Porque houve uma interrupção no casamento, houve uma interrupção nos sonhos, houve aí essa interrupção dos projetos, né, da família, de ministério, de tudo aquilo que envolve um casamento. Né? É bem bacana a live que a pastora Cláudia e o pastor Renato estão fazendo no sábado sobre a família, e eles estão alimentando ali tudo aquilo que o que fazer para dar certo, né? O que fazer para dar certo, e a gente tem vivido tempos de tanta intolerância que as pessoas estão jogando fora os seus projetos, os seus sonhos e optando pelo divórcio, que é o mais fácil, né? Mas envolve muita dor. É mais fácil, mas envolve muito sofrimento. É mais fácil, mas envolve aí todo um processo de luto, né? Então, tem algumas pessoas, inclusive, que depois da separação, depois do divórcio, não consegue, sem terapia, sem ajuda de um terceiro, sem Deus, não consegue voltar a sonhar sozinho. Não consegue imaginar a sua vida sem essa pessoa.
É como se eles tivessem sido amputados. Mas isso é totalmente psíquico, porque assim, o filho é diferente. Quando se perde um filho, sim, é uma amputação, como a gente falou nos outros encontros. Mas o divórcio, a separação, é algo que dá para ressignificar. Mas se você está preso nesse processo aí, não consegue sair, precisa buscar ajuda. Eu vejo que as pessoas elas procuram o tempo todo, e quem me conhece sabe do meu discurso, né? E elas falam bastante sobre a metade da laranja, entre alma gêmea e tudo mais. E a gente sabe que não existe a outra metade da laranja, porque Deus não nos fez pela metade, Deus nos fez inteiros. E se Deus nos fez inteiros, eu não preciso de uma outra metade para sonhar, de uma outra metade para ser feliz, de uma outra metade de ficar procurando aí uma outra parte. Deus nos fez inteiros, Deus nos fez completos. E o que acontece com a família, então, é que quando se junta esses dois inteiros, a gente pode somar um terceiro. Nasce aí uma família inteira. Então, se eu for uma metade e eu encontrar uma outra metade, eu vou ter que completar aquilo que está faltando no outro, e Deus não é assim. A palavra de Deus fala que Ele, na sua riqueza e glória, supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então não precisamos ser completos no outro. E aí o que acontece? Quando um casal não está completo, a esposa não é completa e o marido não é completo, eles vão exigir coisas que o outro é incapaz de dar. E essa incapacidade, ou seja, a minha falta, aquilo que está faltando em mim, se eu exigir que o meu marido me entregue, e ele não vai conseguir dar conta disso. Porque eu preciso desenvolver. Sou eu que preciso desenvolver aquilo que me falta. E Deus ele pode nos ajudar com isso. Amém? Por isso que algumas vezes, quando acontece aí o divórcio, existe aí essa construção de família de modo errado, as pessoas sofrem demais, elas sofrem tanto que é como se uma metade dela fosse embora e ela passasse a vida inteira aí vagando atrás dessa outra parte. Então, Deus ele quer fazer esse fechamento também. Saiba que você que se divorciou, passou por esse processo difícil, Deus ele pode completar a sua vida. Deus ele pode te devolver as partes que te roubaram, as partes que ficaram para trás, as partes que você perdeu. Ele nos completa, nós somos completos em Deus, amém? Então, vamos lá para fases do luto. Eu quero falar aqui um pouquinho rapidamente com vocês sobre a fase do luto, porque é importante você saber o que você está vivendo, para se situar, né? Se situar para saber o que eu tô sentindo, o que é isso que eu tô sentindo. Amém? Então, as fases do luto, elas não são uma primeiro, não tem uma ordem de prioridade. Elas podem acontecer aleatoriamente. Então não existe essa primeira, segunda e terceira. Eu só vou falar aqui em uma ordem para ficar organizado. Então tem aí a fase de atorpecimento. A fase de atorpecimento é uma fase de anestesia. É bem o que a palavra diz, de atorpecimento. Eu estou anestesiada, eu não entendo o que aconteceu, eu não sei por que isso aconteceu, eu não entendo o porquê que isso aconteceu, não sei o que fazer com isso, então eu não acredito que isso aconteceu. Já ouviu falar sobre o membro fantasma? Quando a gente amputa uma parte do nosso corpo, mas consegue sentir dor ainda, né? Eu amputei o dedão do pé, mas eu sinto ali uma coceirinha no dedão do pé. Como que isso acontece? Exatamente porque existe uma memória relacionada àquele dedão do pé, e quando eu mando o comando para mexer com aquele dedão do pé, eu vou senti-lo. Né? Não tem o membro ali, mas eu estou sentindo a dor. Essa fase de atorpecimento é mais ou menos isso. Eu não consigo acreditar que esse membro foi embora, eu não consigo acreditar que essa parte está me faltando, uma vez que eu ainda sinto ela tão perto de mim. Então,
algumas pessoas relatam que, principalmente as pessoas que estão muito tempo numa mesma empresa e que amam muito esse emprego, por exemplo, quando elas perdem o emprego, algumas pessoas elas ficam levantando do mesmo horário, acordam no mesmo horário, se troca, toma banho e tudo mais, sai, inclusive, algumas vezes, e se fala, poxa, essa pessoa tá maluca, ela é louca, ela sabe que ela foi mandada embora, ela sabe que ela foi mandada embora, mas ela ainda continua fazendo esse ritual, e ela vai fazendo esse ritual exatamente por quê? Porque ela tá nessa fase de entorpecimento, né? Então, é muito difícil essa fase, porque é uma fase que tudo me lembra. Então, eu vou no shopping, eu vou lembrar da pessoa, do que ela gostava, eu tô fazendo compra e eu faço compra comprando os ingredientes para fazer a comida que aquela pessoa gostava, eu sinto o cheiro de um perfume e eu vou lembrar daquela pessoa. Então, assim, essa fase de entorpecimento é uma fase de negação. Eu não consigo entender que aquela pessoa foi embora. Não consigo entender. E essa fase, algumas pessoas estão vivendo agora. Elas estão vivendo agora quando a gente não consegue olhar e ver o que de fato está acontecendo nesse período de quarentena, de pandemia. Algumas pessoas estão olhando como se não tivesse acontecendo nada. Então elas não se protegem, elas não saem elas não guardam, não ficam em casa, não seguem as orientações, não se protegem. Exatamente por quê? Porque está nessa fase de entorpecimento. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo no meu país. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Eu não estou acreditando. Então, essa é uma fase que a gente tem que ficar atento, né? Bem atento. Todos nós vamos passar por essa fase durante o processo de perda. Então, é importante que a gente saiba que você não está ficando... não tem problema, é isso mesmo, é isso que acontece, tá bom? E aí tem a fase do anseio e protesto. Em algumas abordagens vai chamar da fase de raiva, né? O que é essa fase de anseio e protesto? Eu espero, eu tenho raiva da situação, raiva da pessoa que me deixou, raiva de Deus porque permitiu que isso acontecesse, eu tenho raiva porque essa situação aconteceu tão perto de mim, né? Então vem esse protesto mesmo, eu protesto com tudo e com todos. Tem a fase do desespero, que é a fase da barganha, né? Então é a fase que eu fico negociando ali com Deus, com as pessoas, negociando se eu tiro as coisas de casa, se eu não tiro as coisas de casa, não, isso aqui eu vou dar, isso aqui eu quero pra mim. Então essa fase de barganha é bem curiosa, porque a gente acredita que aquilo que a gente está ofertando é tão bom que Deus vai aceitar. E a gente não consegue enxergar qual que é o plano e o projeto de Deus. Então essa é uma fase muito dolorosa também. Aliás, todas são muito dolorosas, mas a gente precisa se atentar a todas as fases, né? Tem também aí a fase da recuperação e da restituição. Essa fase é a fase que a gente chama da fase de aceitação. A fase de recuperação, ele está chamando de recuperação e de restituição, quando eu entendo que a pessoa não vai mais voltar. Então eu me autorizo a dar sequência, a continuar a minha vida sem essa pessoa. Né? Eu percebo, eu dou conta, seja por morte, por divórcio, eu me dou conta de que eu já passei por todo esse processo, eu já barganhei, eu já senti raiva, eu já fiquei triste, eu já entrei em depressão, eu já negociei, já fiz tudo isso e não adiantou nada, a pessoa não volta. Ela não volta. E aí eu entendo que eu preciso dar seguimento à minha vida e aí eu consigo me autorizar. Eu aceito aquela condição e eu consigo me autorizar a seguir a minha vida sem a pessoa. E aí, se tudo tem um tempo determinado, né? Então é importante saber que o tempo de vivência do luto é necessário e é importante.
né? E Deus ele está autorizando essa parte essa fase, a gente viver as fases do luto. Deus autoriza a gente viver as fases do luto, porque lá ele fala que há tempo de prantear, né? E só que as fases do luto, quando a gente vivencia aí todas elas e outras ainda que não estão aqui, né? Quando a gente vivencia todas essas fases, a gente consegue então dar seguimento à nossa vida, né? Então não se cobre tanto assim. Lá em Apocalipse 21, 4 e 5 está escrito assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porque o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E me disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Depois que a gente vivencia todas essas fases, Deus ele pode fazer nova todas as coisas. E é importante a gente permitir que Deus faça nova todas as coisas. Por isso, a importância da gente viver o processo de ressignificar todas as coisas, todo o período de vida. Olha só essa frase: quando não podemos mudar a situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos, né? Então, nesse momento aí, essa é a fase da aceitação. A gente não consegue mais mudar. Não consigo mais mudar a situação, eu não consigo mais mudar o que está acontecendo, eu não consigo mais mudar, não consigo mais barganhar, não adianta mais chorar, não adianta mais. Então, se eu não posso mudar a situação, eu tenho que mudar a posição, eu tenho que saber agora para onde ir, traçar um novo plano, um novo projeto, eu tenho que saber o que eu preciso mudar. E mudar não é esquecer o que aconteceu. Ser curado de um trauma nunca é esquecer o que aconteceu. Deus ele não vai permitir que você esqueça de tudo. Não é possível, ele não faria isso. Ele é um Deus bom, ele guarda as nossas memórias, ele ressignifica as nossas memórias. Mas ele vai tratar e curar cada uma das memórias para que você vivencie uma nova situação, né? Agora mudando você mesmo, né? Mudando a si mesmo. E aí, ressignificar o que é? Ressignificar vem da ideia de dar um novo significado. Lembra aquela pastinha de arquivo que você faz? E aí, conforme você vai salvando os arquivinhos, a gente não consegue algumas vezes mudar um arquivo, mas consegue mudar o nome da pasta, né? Que tá lá, renomear, né? É mais ou menos isso. Você não vai mudar a situação, mas você vai dar um novo sentido para ela. A gente não vai mudar o que aconteceu, mas a gente consegue colocar e encher esses arquivos, essas memórias de novas situações, de novas lembranças, de coisas positivas, de coisas que eu aprendi com isso tudo que eu vivenciei. E eu tenho certeza que cada situação ruim a gente consegue lembrar sim de coisas boas. Eu tenho certeza disso, que é possível a gente encher a nossa pastinha de boas lembranças. Amém? Como que eu posso fazer para ressignificar um sentimento de perda, né? Por morte, por divórcio, por separação? Primeiro, eu tenho que colocar ali a importância, né? Qual a relação de dependência entre a pessoa e eu, né? Qual que é a relação de dependência? Essa relação de dependência é muito forte nesse processo e muito importante, porque dependendo do nível de dependência que eu tenho da pessoa que foi embora, ou que a pessoa que foi embora tinha com relação a mim, muda todo o cenário. Então, num casamento, por exemplo, se num divórcio, falando do divórcio, se eu dependo muito do meu marido, 100% do meu marido, não consigo, não trabalho, existe aí uma dependência financeira, existe uma dependência emocional. Essa dependência faz com que o meu processo de luto seja um pouco mais complicado, seja mais difícil de elaborar.
Se ambos são independentes, se os dois têm aí recursos financeiros para continuar a vida, se ambos têm amigos, não é aquele casal que só tem... os amigos são todos em comuns, né? Então, se tem os seus amigos particulares, as suas famílias mais reservadas, vai ser um pouco mais fácil para elaborar essas perdas, né? Então, o que depende? Depende do nível de dependência que eu tenho um do outro. Um filho que depende muito da mãe, quando morre, né? A mãe, se o filho morre, a mãe, o pai, tem ali a criança que depende dos pais. Então, o que a gente precisa fazer? Revisitar e saber. Eu fiz tudo que eu poderia, eu ensinei o que eu deveria ensinar, eu dei o cuidado que eu deveria dar. Né, quando eu começo a visitar todo esse nível de dependência e começo a enxergar tudo que eu fiz por aquele dependente, se bom, ok, eu consigo sair bem desse luto. Por isso a gente precisa identificar o nível de dependência. Se eu perco, por exemplo, meu pai, minha mãe, e eu criança, e dependo muito deles, com certeza isso vai ser um pouco mais forte, vai precisar aí de outras interferências. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, qual é o nível de dependência. Quando essa dependência ela se rompe, a gente também consegue sair, dar um passinho, né, um passinho a mais. Outro ponto que a gente pode avaliar aqui também é buscar um sentido pessoal. Então, a gente, se a vida ela tem um sentido, o sofrimento também tem. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Então, desde quando eu me converti, eu lembro, eu era adolescente, quando eu me converti, cheguei na igreja, pelo menos umas 3, 4 pessoas vieram falar comigo, olha, Deus tem um propósito na sua vida. E eu fiquei atrás desse propósito, eu procurei saber que propósito era esse. Eu era muito adolescente e eu não conseguia discernir que propósito era esse. Então eu comecei a construir propósitos. Porque tem os propósitos de Deus que são revelados, mas tem propósitos também que Deus autoriza a gente construir. E a gente pode construir propósitos. E eu fui construindo os propósitos de vida para mim. Quando eu tenho um propósito claro, quando eu tenho um propósito claro de vida... Embora eu tenha aí perdido alguém que é muito significativo, eu consigo dar sequência na minha vida. Então, esse buscar um sentido pessoal no momento do luto é importante. É importante você lembrar daquilo que Deus falou com você, é importante você lembrar dos projetos que você tinha antes dessa pessoa. É importante você lembrar também da importância que essa pessoa foi para a sua vida, mas que concluiu essa importância. Então, a partir desse projeto, desse propósito, eu ajusto aí o meu planejamento e ajustando o meu planejamento, eu tento dar seguimento à minha vida. É difícil? Claro que é. É muito difícil tudo isso. Mas você não está sozinho, não. Deus, ele está com você e ele tem sim um projeto na sua vida. Lembra de Marta e Maria? Quando Lázaro morreu? Lázaro morreu, Jesus chegou lá, né? Quando Jesus chegou, elas falaram assim, ai Senhor, se o Senhor não tivesse... se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, isso não teria acontecido. E Jesus respondeu o quê para ela? Olha, o seu irmão dorme, né? Mas eu disse que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Deus tinha um propósito. E o propósito não está relacionado ao meu querer totalmente, né? O propósito de Deus na vida do Lázaro não tinha acabado ali. Mas Marta e Maria choravam como se tivesse terminado tudo. Como se tivesse tudo acabado, o propósito acabou. E olha, e ela estava ali colocando a responsabilidade em Jesus. Olha, se o Senhor tivesse aqui, isso aqui não teria acontecido. Meu irmão estaria vivo. Se o Senhor tivesse aqui, eu conseguiria. Meu irmão não teria morrido, né? O que Jesus, a morte aqui de Lázaro estava no projeto.
A morte de Lázaro estava no propósito. A morte e a ressurreição. Elas estavam pensando numa ressurreição que estava voltada àquilo que elas já conheciam. Mas o que Deus estava trazendo para eles, para a vida de Lázaro e para a experiência de Marta e Maria, é que ele tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Né? E aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Não pela fé da Marta e da Maria, pela fé do Lázaro mesmo, que ele ressuscitou. Porque Deus tinha um projeto, Deus ainda não tinha acabado. Então, esse projeto, esse propósito pessoal é importante a gente ter, inclusive nesse tempo de pandemia. Né? Se Deus ele falou, ele vai cumprir. Se Deus falou que se não for o seu tempo de morrer, se não for o tempo dos seus amados morrer, não vai morrer. E ainda que morrer, Deus ele pode trazer a vida novamente, Deus pode tornar a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é nessa fé que a gente tem que se segurar nesse período, amém? Outra coisa é a prática do perdão, né? É importante a prática do perdão, exatamente porque lá naquelas fases do luto, enquanto a gente está bastante mexido e enlutado, a gente sente muita mágoa. A gente sente mágoa dos médicos, que talvez não tenha cuidado bem. A gente sente mágoa de Deus, porque levou agora. A gente sente mágoa da própria pessoa, né? Então, assim, assistindo alguns velórios, infelizmente, a gente vê muitas pessoas falando no caixão assim, olha, porque você foi embora? Porque você me deixou? Né? Você me abandonou? Né? A gente assiste muito isso em velório. Por quê? É o sentimento que vem, é o sentimento de perda, de abandono. Literalmente de abandono. Então, a prática do perdão, ela é necessária e ela é importante dentro desse processo de ressignificar todas as coisas. Então, liberar perdão é essencial. É essencial para você ser curado desse período aí de luto. Tanto por morte, se a sua perda foi por morte, como por divórcio. Eu tô falando de divórcio porque hoje Deus me incomodou bastante com relação a isso. E se você não liberar perdão, a gente fica preso a essa pessoa. O perdão ele é bem interessante que algumas pessoas conseguem liberar perdão com tanto de facilidade, né? E outras pessoas têm uma dificuldade enorme para a liberação de perdão. E a gente pensa que está relacionado ao nosso coração. Ah, porque a Wanda consegue perdoar fácil, porque fulano não consegue perdoar fácil. E não tem a ver com isso. Tem a ver com obediência. Perdoar não é fácil para ninguém, essa é a verdade. Perdoar é difícil, perdoar dói, perdoar é uma das ações, um dos mandamentos assim, mais difíceis de cumprir. É fácil perdoar quando eu quero a pessoa por perto, quando a pessoa deu uma escorregadinha, né? Mas que na maior parte do tempo ela me faz muito bem. Agora, quando a pessoa ela comete algo que mexe com a nossa estrutura, nos humilha, nos machuca, né? É muito difícil perdoar sim. E sabe o que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E aí a gente vai ver a história e fala, poxa, como assim eles não sabem o que faz? Eles escolheram Jesus a morrer e soltaram o ladrão, como eles não sabem o que faz? Poxa, eles estão negando a Jesus, como eles não sabem o que faz? Eles estão rejeitando, eles estão humilhando, eles estão batendo, eles estão machucando conscientemente. Como assim ele não sabe o que faz? Nesse momento que Jesus ele fala isso, olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, é porque se as pessoas soubessem quem Jesus era, ele não teria feito isso. As pessoas que te magoaram, as pessoas que te chatearam, as pessoas que te feriram, se elas soubessem quem você é, elas não teriam feito isso, elas não teriam te magoado, elas não teriam te chateado. Se elas soubessem a consequência desse erro, né, elas não teriam feito. Então,
o perdão, ele é muito necessário para esse processo de elaboração do luto. Amém? Se vocês ainda estão aí, faz algum movimento, porque eu acho que travou aqui a live, eu acho que travou um pouquinho aqui a conexão. Vocês estão aí ainda? Acho que travou, né? Mas eu vou continuar falando e depois vai lá pro YouTube, vocês acompanham, tá bom? Vamos lá, então. Voltou? Tava travando? Tava, né? Então, perdoar, ele tira um fardo. Pode até ser que a pessoa que te fez mal não mereça o perdão conscientemente, né? Não mereça no seu ponto de vista, porque para Deus todo mundo merece o perdão. Mas pode ser que essa pessoa você pense, ela não merece o meu perdão, porque isso que ela fez não tem perdão. E aí, Deus coloca aqui, perdoai as minhas dívidas, né, na oração, perdoa as minhas dívidas assim como nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido, né? Eu perdoo e sou perdoado. Se eu não perdoo, como que eu vou receber esse perdão? Acontece que quando eu não perdoo, eu na minha mente fico aqui com a ideia de que eu não mereço esse perdão. Quando eu não libero perdão, eu penso que eu também não mereço. Sabe aquela pessoa que não empresta nada, não dá nada para ninguém? E aí, quando ela precisa de alguma coisa, ela também fica receosa de pedir? É mais ou menos isso. Quando a gente não perdoa, a gente acha que não é merecedor também do perdão de Deus. E você é merecedor, e essa pessoa que te fez mal também é merecedor. Então é importante que você libere o perdão para essa pessoa. Amém? É importante que você libere perdão para essa pessoa e se livre desse fardo. E para quem que você tem que liberar perdão? É importante que você libere perdão para Deus. Importante liberar perdão para a pessoa. Importante liberar perdão para a situação. E é importante que você libere perdão também para si mesmo, por todas as situações que você tem vivenciado. Amém? Então, eu acho que tá travando bastante, pode ser por conta da chuva, mas eu quero pedir para vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como que tá. Travou completamente. Eu vou concluir e abrir de novo, tá? Gente, vai voltando. Quem for voltando, aparece aí, pra eu dar um sinalzinho. Bacana. Eu não sei até onde vocês viram, mas quem não conseguiu assistir porque travou, depois entra lá, eu continuo. Então depois vocês voltam lá e assistem pelo YouTube, tá bom? Ou pela página do Face. O que eu quero que vocês saibam, de fato, é que existe uma importância na liberação do perdão. E quando a gente perdoa, nós ficamos livres de verdugos, atormentadores, né? De situações que estão nos prendendo, que estão nos amarrando, que estão impedindo a gente de avançar. Né? Então, quero orar com vocês, pedindo para que o Senhor visite você e ajude você na liberação de perdão, em todos esses processos aí de elaboração do luto. Você que tem vivido esse período de luto, seja por morte ou por divórcio, por separação, mas que tem visto que a sua vida não está avançando, que o Senhor realmente restaure
esse período e te libere para um novo tempo na sua vida. As nossas emoções, elas não podem impedir aquilo que Deus tem para fazer conosco. As nossas emoções, elas não podem impedir e paralisar o mover de Deus nas nossas vidas. Então, o que acontece? Quando eu sofro algo tão duro quanto o luto, eu fico impedido de fluir. E a ideia aqui é que você possa caminhar livre no Senhor. A ideia é que você possa fluir em todas as áreas da sua vida, sem medo de se apaixonar novamente, sem medo de ter filhos, sem medo de assumir o ministério, sem medo de ser feliz, sem medo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, por conta das ameaças que o mundo tem oferecido, né? Então, a gente está cercado de ameaça. A gente está cercado o tempo todo de ameaças. Mas Deus, ele tem um tempo de ressignificar tudo isso para que você seja liberto e avance. Então, o perdão, ele vai fazer esse desligamento. Então, quero orar com você para que você perdoe e para que o Senhor te dê estratégias para liberar perdão sobre todas essas pessoas e todas essas situações. Desde o divórcio, amém? Até a perda de qualquer coisa que tenha te impedido de viver. Sabe, algumas pessoas, Deus está colocando aqui no meu coração, algumas pessoas perderam seus ministérios. E eles não estão conseguindo acreditar que novamente pode fluir ministerialmente, por conta de um rompimento. Então, não consegue fluir livremente no ministério exatamente por conta dessa perda que ficou lá atrás. Para você entrou como morte, houve decepção, houve luto, né? Libera perdão porque Deus tem um novo tempo para a sua vida ministerial também. Esse é o tempo que Deus vai levantar você ministerialmente. Então, não fique preso nessas situações lá do passado, de pessoas que te frustraram, que te machucaram no seu ministério. Libera perdão para que o Senhor possa liberar também você para esse novo tempo. Amém? Deus ele vai acelerar os processos na sua vida a partir de agora. Então, por isso é importante fazer esse fechamento e perdoar. Amém? É doloroso, muito, né? É muito ruim para quem perdeu alguém por morte, e é terrível para quem perdeu por divórcio. Algumas pessoas que perderam por divórcio, porque eu tô vendo a pessoa ali todos os dias e essa pessoa tem a opção de não ficar comigo, né? E isso é muito difícil, Então, libera perdão e seja livre para fluir no Senhor. Amém? Vou orar com vocês, vou encerrar esse período e na quarta-feira que vem a gente inicia novamente com outro assunto, amém? Feche os seus olhos aí. E se puder, faça uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar, todas as situações também. Pai amado, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, os meus irmãos diante do Teu altar. Pai, eu peço o Teu sangue agora, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. O Senhor sabe o que elas têm vivido, o que elas passaram, o que tem prendido, o que tem machucado cada uma dessas pessoas, como tem sido difícil, Senhor, para elas romperem esse período, Senhor. E eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os visite poderosamente, que o Senhor os ajude a perdoar, Senhor. Pai, nos ajuda a cumprir o seu mandamento, Senhor. Deus, nós queremos liberar perdão, Pai, para situações, liberar perdão para cada pessoa, Senhor, que nos magoou, que nos prendeu. Senhor, se a nossa alma, Senhor, está ligada a essas pessoas que faleceram, Senhor. Paizinho, visita, Senhor, em nome de Jesus e traz o desligamento disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós autorizamos, Senhor, essas pessoas a irem, Senhor, a irem embora, Senhor. E nos desligamos, Senhor, emocionalmente dessas pessoas. Nos desligamos, Senhor, espiritualmente dessas pessoas, Senhor. Continuamos amando, Pai.
porque eles fizeram parte das nossas vidas, Senhor. Continuamos amando com todo carinho e respeito. Mas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a dor, Deus, que foi causada, Pai, por conta dessa separação, Senhor, em nome de Jesus, que seja cauterizada pelo Senhor, que seja cauterizada pelo Teu amor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu sangue passe, Senhor, selando, Pai, em nome de Jesus, cada vida, Pai poderoso. Coloca, Senhor, agora o Teu Espírito Santo Consolador, Pai, em cada casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a elaborar cada fase, a passar por todo esse processo, Senhor, e a ter uma vida feliz em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a nos permitir viver, Senhor, as alegrias, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada vida, cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que eles possam viver o melhor tempo do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Traz a memória, Senhor, tudo aquilo que eles... Que traz esperança, Senhor. Traz a memória, Senhor, novos significados, novos projetos, Senhor. Traz a memória, Senhor, Pai, que haja uma mente criativa, Senhor. Haja uma criatividade do céu, Pai, para que eles possam fluir em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então Deus abençoe você, a sua família, né? Perdoe as falhas aqui, as quedinhas de conexão, que inclusive eu senti aqui. Tá um barulhão aqui por conta da chuva, não sei se deu para transmitir isso também, mas a gente teve alguns impedimentos, eu quero pedir perdão por isso. Lembrando, deixa os nomes aí das pessoas pra gente orar. Amanhã a gente tem o culto às 8, né? Também a live do culto de quinta-feira. Na sexta-feira a gente tem o pastor Renato com a intercessão. No sábado, o pastor Renato e a pastora Cláudia estão aí com a família e estrutura cristã. E domingo, nosso culto da família. Então, quero abençoar você, a sua casa, a sua família. E nos vemos aí na próxima quarta-feira. Deus abençoe.